tô na estrada aqui com o Fiat Linea. É um Linea 2011, já com motor 1.8 e-torque, com câmbio dual logic. Vai pegando um pouquinho de estrada. Estou a 90 km por hora no controle de cruzeiro, né? Que na estrada eu sempre deixo ativado no controle e ele vai sozinho. Eu costumo deixar aí nessa velocidade de 90, às vezes até 80 por hora. Numa via um pouquinho mais rápida eu deixo até a 100, mas a velocidade que eu mais costumo deixar é essa de 90 por hora, porque é uma velocidade boa, que o carro não fica gritando o giro, e o carro economiza bastante combustível. Ele tem uma eficiência muito boa nessa velocidade. Em quinta marcha ele fica aqui a 2.500 giros aproximadamente. É isso, o carro está abastecido com gasolina. Até zerei agora há pouco aqui o consumo, mas ele ainda está fazendo a leitura porque eu peguei mais subida, né? Particularmente eu gosto bastante do câmbio dual logic. Eu acho que é um câmbio muito eficiente. Eu acho que é um câmbio barato para você ter. Ele oferece um conforto maior do que um câmbio manual e um custo bem menor do que um câmbio automático com conversor de torque ou um câmbio de dupla embreagem. A troca de embreagem num carro desse, a gente está falando aí de R$ 1.500 de peças, tá? Se você vai trocar o robô do dual logic, né, que é o atuador, você vai trocar o disco, todas as peças saem em torno aí de R$ 1.500. Vai ali mais uma mão de obra, né? Porque tem que ter uma reprogramação do câmbio. Você vai acabar gastando ali uns 2.000, perto de 2.000 redondo, um pouquinho acima, depende da região, né? Da mão de obra. E você vai ter uma embreagem nova. Este carro aqui, ele tá com quase 155 mil quilômetros. E a embreagem dele é original. Nunca foi mexida, nunca foi trocado, nunca deu pau. Ela tá começando ela começou um tempo atrás a trepidar quando o carro tá frio. Então ela já tá começando a pedir uma troca aí. Mas olha só, você roda 160 mil quilômetros com o carro. Tem um custo ali de R$2.000 mais ou menos, um pouco mais. E tem mais aí 160 mil para rodar com o carro. Se você fizer um uso só de estrada, esse número fica bem mais alto. Porque esse carro aqui é mais um carro de uso da cidade do que de estrada. E mesmo assim dura o que dura. Enquanto isso, se você for fazer um câmbio automático, primeiro que um câmbio automático ele vai requerer mais manutenções, né? Mas ele vai requerer trocas de óleo. Tem carros que a cada 60 mil quilômetros você faz a troca do óleo. Não é algo barato, porque você precisa de uma máquina para fazer esse serviço. Deve sair ali hoje em dia quase perto de uns R$1.000 para você fazer esse serviço. E se você for pensar num câmbio de dupla embreagem, piorou, né? Porque a gente tem dois exemplos aí, né? O câmbio DSG e o câmbio Power Shift. Por mais que o câmbio Power Shift tenha a fama, né, de ser um câmbio que dê problema, e é um fato, é um câmbio que dá problema mesmo, e muitas vezes ele dá um desgaste extremamente precoce na embreagem.
Tem carros aí que acabou a embreagem com 30 mil quilômetros. Aí não é difícil acontecer. E num consumo desse de 30 mil quilômetros você precisa trocar a embreagem e os dois atuadores. Se você for falar de um Focus, hoje em dia isso aí em peças vai ser em torno de 6 mil reais. Num Golf com câmbio DSG também é nessa média. Claro que o câmbio do Golf ele tem um consumo de embreagem melhor, ele não desgasta tanta embreagem assim. Mas se você for trocar a embreagem, é uma paulada, vai gastar uns 6 mil reais só de peças. É simples, é só pesquisar, colocar no Mercado Livre, embreagem com atuador do câmbio DSG ou do câmbio Power Shift, você vai ver o preço que é. Então você tem um carro, um Dualogic, até esqueci o nome do câmbio da Volkswagen, o iMotion. Eu até nunca pude dirigir um carro com iMotion, mas deve ser a mesma coisa do Dualogic. Eu tenho um amigo que tem um carro desse e ele gosta bastante do câmbio. Ele não é um câmbio, o automatizado de uma embreagem não é um câmbio tão confortável quanto o câmbio automático, com conversor de torque, que faz uma troca muito suave de marchas e ele atende muito mais rápido, né? O câmbio de uma embreagem só, ele demanda que o próprio motorista se adeque ao carro, né? E não ao contrário. Mas ao meu ver, o custo-benefício vale muito a pena, principalmente para a estrada, tá? O câmbio de uma embreagem só, automatizado, é muito bom na estrada. Ele tem uma resposta rápida, porque o maior problema pelo menos do câmbio Dualogic, é o engate da primeira e da segunda marcha, tá? Dentro da cidade. Muitas vezes você chega numa lombada, por exemplo, em segunda marcha, freia, e na hora que você vai pisar, o carro engata a primeira marcha e nisso ele dá um tranco. Então é aí que mora o grande problema do tranco do automatizado de uma embreagem. Eu creio que, pelo menos se tratando do Linear, se você tiver um aparelho que diminua o lag do pedal do acelerador, porque ele tem bastante lag do acelerador, esse problema deve diminuir muito, muito mesmo. Eu acredito nisso, porque o que acontece? Você vai passar na lombada de segunda marcha e aí você pisa um pouco mais no acelerador, então ele demora a identificar a resposta do acelerador por causa desse lag. E aí você tem esse tranco na troca para a primeira marcha por causa desse lag do acelerador. Mas enfim, tirando o assunto do câmbio, o carro em si é um carro extremamente robusto. Você tem que ser muito cupim de ferro para conseguir ter um problema grave nesse carro, do tipo ficar rodando com água no líquido de arrefecimento, né? Isso não pode fazer em nenhum carro, né? Então você tem que utilizar o produto certo para arrefecimento, né? Para evitar vários problemas de corrosão, né? Que a água ela vai corroendo o motor por dentro. E aí você começa a ter problema de junta queimada, né? Esse aqui é um carro que ele já tem 9 anos de idade e ele nunca teve uma junta queimada, nunca precisou tirar um cabeçote, nunca teve nenhum problema disso. Nunca passou dessa temperatura que ele tá. Inclusive vou aproveitar aqui para deixar o consumo registrado. Olha só,
Tô parado aqui no semáforo. Tá marcando 14,5 km por litro. O computador de bordo dele ele é preciso, mas ele rouba um pouquinho para mais, tá? Inclusive acabei de fazer um teste, né? uma média de consumo, e aqui no computador de bordo ele estava dando uma média de 9,8 km por litro, e conferindo na bomba ele deu 9,55 km por litro. Enfim, uma diferença pequena, né? Foi rodado aí 300 e poucos quilômetros, eu fiz essa média e deu essa diferença. Eu acho que é uma diferença pouca para um computador de bordo, e fica um pouco complicado, né? Porque as bombas de combustível não são tão confiáveis, né? E depende também da posição que o carro está sendo abastecido, ele pode acabar travando antes, travando depois, então pode ter uma diferencinha. Então, assim, eu digo que o computador de bordo dele é bem confiável, né? Esse carro tem um isolamento acústico muito bom. Ele é um carro que não passa quase ruído externo para dentro. A única coisa que eu diria, assim, se fosse para achar um probleminha mesmo, é a relação do câmbio, que é bem curta. Então, vocês viram, né? A 90 por hora o carro tá a 2.500 giros. Então, se você tá ali numa velocidade de 120, ele já vai estar ali nos 3.000 e poucos, perto de 4.000 giros. Então ele acaba invadindo um pouco o interior do carro e acaba incomodando um pouco esse barulho por causa da relação do câmbio, né? Ao mesmo tempo, essa relação do câmbio mais curto deixa o carro com um desempenho melhor. É um carro que não anda mal, mas com essa relação mais curta acaba ajudando bastante o desempenho dele. Para fechar o vídeo, eu queria fazer aqui uma redução, mas não vai dar para ser aqui, porque aqui tem um radarzinho. Vamos passar ali, depois eu faço uma redução para vocês verem a resposta do câmbio, né? Que todo mundo fala que é muito ruim, né? Que o câmbio é muito lento, etc. E bom, eu não acho que é bem assim, não. Retomar um pouquinho a velocidade aqui, daí eu faço uma redução para vocês verem. Vou fazer aqui, ó. O carro está em quinta marcha. Diminui um pouquinho a velocidade, 70 por hora. Eu vou dar só uma pisada para vocês verem. Eu vou pisar, o fundo ele vai reduzir. Vai reduzir para a segunda marcha, já trocou para a terceira, e assim ele vai desenvolvendo, certo? Então, somente na estrada é um câmbio que responde muito bem. Não tem como reclamar. Se torna assim um câmbio barato de você manter, muito durável e que oferece um conforto acima do câmbio manual. Beleza?